Olá pessoal do terceiro ano, mais uma vez estou aqui respondendo as atividades que eu mandei para casa. Mais uma vez juros compostos novamente, então vamos tentar responder aqui da melhor forma possível para que a aprendizagem seja melhor. A primeira questão, ela diz o seguinte: um investidor aplicou R$ 2.200 e após 7 meses verificou que o montante gerado era de R$ 2.492,62. Calcule a taxa de aplicação desse capital. Veja bem, pessoal, peguei os dados do problema e coloquei aqui. O capital foi dito que era R$ 2.200, o tempo é 7 meses, o montante é R$ 2.492,62, quer descobrir a taxa. Dificilmente a gente vai encontrar problemas tipo esse no dia a dia, a gente fazendo as operações do dia a dia. Problema como esses, ele é mais encontrado em provas para concurso, para vestibular. Mas, assim, problema que eu me deparo no dia a dia, a gente vai encontrar poucos dessa forma. Eu gostaria de sugerir para vocês que todas as questões que forem fazer, tenta relacionar, tenta trazer ela para o concreto, tenta pensar como se fosse uma relação de negócio no dia a dia. Eu acredito que quando a gente faz dessa forma, a gente consegue entender melhor, consegue colocar ela ficar mais concreta, consegue contextualizar, entendeu? Então veja todas as questões trazendo para a realidade, se coloca dentro do problema para ver se consegue entender melhor. Como eu já disse, eu coloquei os dados aqui, basta colocar na fórmula agora. A fórmula é montante é igual capital 1 mais I elevado a T. Cada um desses tem um nome, vocês já sabem. Montante aqui no caso foi dado 2.492,62. Depois vem a igualdade. Qual é o valor do capital? R$ 2.200. 1 mais I. I não foi dado, I é o que está pedindo. I representa a taxa. E o tempo ali é 7. Aí só fazer as operações agora. O que a gente vai fazer? Vou pegar esse número aqui e copiar, como ele está, 2.492,62. Veja que 2.200 está no segundo membro multiplicando. Vou passando para o lado de cá, primeiro membro, dividindo. Fica 2.200. Aqui, vou copiar lá na frente como está, 1 mais I elevado a 7. Essa divisão aqui, eu peguei esse número aqui, 2.492,62 dividindo por 2.200, vai dar um valor aproximado, vai dar uma dízima não periódica, um irracional, que é aproximadamente essa divisão aqui, ó, esse resultado. Olha, peguei aqui, coloquei aqui, ó, dividindo esse por esse, vai dar um número bem grande, não vai ter fim, ele é infinitamente. E não tem período. Então vou pegar aproximadamente 3 casas depois da vírgula. Veja que eu peguei 3 casas depois da vírgula. Aqui eu vou copiar como está aqui na frente. Veja que tem um 7 em cima desse segundo membro aqui. Esse 7 está elevado a esses valores que está dentro do parêntese. Eu quero que esse 7 saia daí. A matemática é interessante porque tem as 6 operações: soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Soma, multiplicação, divisão, potência e raiz. E uma desfaz a outra. Por exemplo, quem é ao contrário de potência? Raiz. Se eu quero que ela saia daí, eu vou levar a raiz. Se aqui é raiz sétima, eu tenho que levar a raiz sétima. Só que matemática é uma balança, ela não aceita somente colocar um valor de um lado. Tem que colocar de ambos os lados. Se eu colocar algo de um lado, tem que colocar do mesmo lado com o mesmo valor. Então, acrescenta raiz de 7 aqui também. Raiz de 7 a gente jamais vai conseguir fazer numa prova raiz sétima de 1,133. Então, já é dado, então, aqui. Use raiz
de 1,33 como aquele valor lá na frente. Então o resultado dessa raiz de 1,018. Aqui, esse 7 é cortado com esse 7, fica só o que está dentro do parênteses, no caso é 1 mais i. Observa que agora ficou uma equaçãozinha. Como é que eu respondo essa equação? Vou trazer para cá, como eu disse antes, são balanças. Se é balança, não altera o valor. Posso colocar isso aqui, que estava no segundo membro, e isso que está no primeiro membro, vou trocar de lado. Isso não vai interferir. Quero achar o valor de i, vou isolar o i. Copiar o segundo membro como está, 1,018. Esse mais 1, ele vai para o segundo membro com operação inversa, menos 1. I é igual. Quem tem 1,018 e tira 1 fica 0,018. Então, eu subtraí 1,018 por 1. Essa é a taxa? Não. Porque toda vez que a gente estiver procurando taxa em juros compostos, quando eu for achar o resultado final, depois que eu achar isso aqui, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, gente, já veio duas casas para frente. Então, ela está aqui, andou uma, duas, vai ficar 1,8% ao mês, porque aqui o tempo está em mês. Coloco aqui ao mês. Então, a taxa de juro nessa situação, o cara colocando R$2.200, depois de 7 meses, o dinheiro foi para R$ 2.492,62, isso significa dizer que a taxa de juros é de 1,8% ao mês. O pessoal, a segunda questão, ela está dizendo o seguinte: considere o capital de R$10.000 aplicado na poupança durante 12 meses, com taxa de juros composta de 6% ao ano. Calcule o rendimento deste capital no período especificado. Veja bem, peguei os dados aqui do problema e joguei aqui. Nesse caso, está pedindo o rendimento. O rendimento, no caso, é o juro, né? Porque o montante é o capital que eu tinha, mais o que rendeu, isso é chamado de montante. Capital é o que eu apliquei. Nesse caso aqui, o cara aplicou R$10.000. O tempo é normal. Então, o que rendeu é representado pela letra J. Tanto é que eu coloquei montante, uma interrogação, porque para eu achar o juro nos juros compostos, eu tenho que achar o montante. Então, eu vou achar o montante depois que eu acho o rendimento, que é representado pela letra J, que é o juro. Tranquilo? Então, vamos lá. A fórmula é montante é igual capital 1 mais I elevado a T. O montante não foi dado, está pedindo. O capital é 10.000. 1 mais I. I é a taxa. A taxa aqui é 6. Mas eu tenho que dividir por 100. Toda vez que eu vou pegar a taxa e jogar ali, eu tenho que dividir por 100. Então, quando eu divido 6 por 100, vai ficar 0,06. A vírgula estava aqui. Quando divido por 100, a vírgula resolve para a esquerda duas casas. Então, estava aqui, 1, 2. Foi isso que eu fiz. O tempo é 12. Observe o seguinte: a taxa está em ano e o tempo está em mês. Eu não posso deixar unidades diferentes. Tem que colocar na mesma unidade. Se eu pegar 12 meses e jogar para ano, dá quantos anos? 1 ano. Porque um mês, 1 ano são 12 meses. Então, em vez de eu colocar aqui o 12, eu vou colocar aqui montante é igual 10.000. Vou somar isso aqui, 1 mais 0,06 dá 1,06 elevado a 1. Montante é igual 10.000 multiplicado por isso que está dentro do parênteses. Esse está dentro do parênteses está elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então vai ser 1,06. Para multiplicar por números 1
e tem um monte de zero, a vírgula desloca para a direita, para dividir ao contrário. Tanto é que eu dividi aqui ó, por 100, a vírgula deslocou duas casas para a esquerda. Aqui, ó. Aqui multiplicada ela vai para o contrário, para a direita. Então eu vou andar algumas casas para a direita. Isso vai depender da quantidade de zero. São 4 zeros, ela vai deslocar 4 casas para a direita. Então eu vou colocar aqui, ó. A vírgula estava aqui, ó. Aí eu tenho que andar 4 casas devido aos 4 zeros do 1000. Então vai aqui, uma casa, duas casas, não tem mais nada para eu pular. Eu coloco 2 zeros e coloco a vírgula. Vejam aí mais uma vez, a vírgula estava aqui, aqui. Multiplicar por 1000 é o mesmo que andar 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Então o montante aqui foi de R$10.600. Já dá para saber quanto rendeu, né, gente? Dá para saber que foi 600, mas vamos fazer os cálculos aqui. Olha, a forma de montante é assim, ó. O montante, como eu disse antes, é o capital. O antes é o capital que o cara aplica, mais os juros, o que rende, se chama de montante. Eu quero aqui agora descobrir os juros, ó. Então veja bem, eu tenho o valor de montante, que quem é? 10.600. O capital foi dado lá em cima, 10.000. O capital foi dado 10.000 lá em cima. Eu quero achar o valor de J. Aí eu vou botar a letra para um lado e um para o outro. Vou copiar aqui 10.600. Tá mais 10.000, vem para cá menos 10.000, que é igual a J. Quem tem 10.600 e tira 10.000, sobra R$600. E isso foi o valor do juro. Isso foi o rendimento que a pessoa teve. Bom, pessoal, vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. A quantia de R$15.000 é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida 3 meses depois é... Veja bem, pessoal, só pegar os dados e jogar aqui nessa fórmula aqui agora. Observa que o cara emprestou R$15.000, a taxa de juros de 10% ao mês. Depois de 3 meses, ele vai pagar quanto? Quando ele for quitar essa dívida, ele vai pagar quanto? Então, já está aqui na fórmula, eu peguei o 15.000, não tem valor para montante, melhor dizendo, repeti montante, valor para C, que é o capital, é R$15.000, coloquei aqui, aqui vai ser 1 mais a taxa é quanto? 10, mas tem que dividir por 1.000, fica 0,01 elevado ao tempo, no caso é 3. Esse 10 aqui, ó, eu dividi por 100. Vou dividir aqui por 100, a vírgula duas casas para cá. Então vai ficar assim, uma casa, duas casas, vai ficar 0,1. E colocar zero, o zero também não tem problema não. Mas o zero à esquerda não tem valor nenhum. Montante é igual 15.000. Vou somar aqui, vai ficar 1,1 elevado a 3. Montante é igual 15.000 vezes 1 vezes 1,1 elevado a 3. Significa dizer que vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Para não perder tempo, eu coloquei aqui 1,1 elevado a 3 a 1,331. 1,331. Montante é igual. Multiplicando R$15.000 vezes 1,331 dá 19.965 reais. Esse é o montante que a pessoa vai pagar depois de 3 meses. Tá vendo onde aumenta, gente? Os bancos não perdem. Por exemplo, o cara pegou emprestado R$15.000. A taxa de juros de 10% ao mês. Também é uma taxa absurda de alta. Depois de 3 meses, a pessoa que pegou emprestado R$15.000, ele foi pagar R$19.000, R$19.965. Funciona dessa mesma forma. Por exemplo, quem for financiar um carro, por exemplo, os juros talvez não seja desse tamanho, mas a pessoa paga geralmente 2 carros quando terminar de pagar. O valor que termina dá para comprar 2 carros. Quarta e penúltima questão. O que essa quarta e penúltima questão está dizendo? Qual capital deve ser aplicado
a uma taxa de juros compostos de 6% ao ano, de forma que o montante seja de R$ 9.441,20 em 3 meses, em 36 meses. Veja bem, essa quarta questão e penúltima questão, ela está pedindo um montante, ela está pedindo o capital de uma aplicação que foi durante 36 meses, rendeu um montante de R$ 9.441,20, sendo que a taxa é de 6% ao ano. Olha, de imediato a gente observa que o tempo aqui está em mês e a taxa ela está em ano. Então vou mexer aqui no tempo. Esse tempo, 36 meses, é o mesmo que 3 anos. 36 meses são 3 anos, né? 3 anos. Observe que agora está na mesma grandeza, é só jogar na fórmula. A fórmula é montante é igual ao capital 1 mais I elevado a T. Qual é o valor do montante? Está aqui, 9.441,20 centavos. O capital, qual é o valor do capital? Eu não tenho. Ali vai ser 1 mais. A taxa está de 6%. Aí divide por 100, vai ficar 0,06. Andou 2 casas, ó, a vírgula está lá na frente, dividir por 100 é o mesmo que andar 2 casas para a esquerda. O tempo, 3. Vamos lá? 9.441,20, copiar o capital e multiplicar. Ou melhor, vou somar aqui. 1 mais 0,06 dá 1,06. Somei esses dois aqui dentro do parêntese, deu isso aqui. Tudo isso elevado a 3. 9.441,20 centavos é igual. 1,06 elevado a 3 é o mesmo que multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Aí vai dar um valor aproximado a 1,191016. Isso é aproximadamente. C. Por que C? Peguei isso aqui, elevei ao cubo e multipliquei por C. Aí eu quero achar o valor de C. Vou trazer o C para cá. C é igual a 9.441,20. Tudo isso dividido por 1,191016. Quando eu fazer essa divisão, 9.441,20 por 1,191016 vai dar um valor aproximado a 8.346,82 centavos. O que significa dizer que o capital que o cara aplicou foi de 8.346, que depois de 36 meses usando a taxa de juros de 6% ao mês, rendeu um montante de 9.441, que é o juros, o que aumentou mais o capital que foi aplicado. Pessoal, essa é a quinta questão. Essa quinta questão e última questão está dizendo o quê? O João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Olha, essa questão aqui, ela é bem prática. Acontece isso muito no dia a dia, quando a gente toma um dinheiro emprestado, quando a gente compra alguma coisa financiada ou a prestação. O que esse problema está dizendo? João tomou emprestado R$ 900 e ele, depois de 2 meses, ele pegou e deu 600 lá na loja, digamos que esteja na loja. Aí no final, ou melhor, pagou R$ 600 depois de 2 meses, e 1 mês depois que ele deu 600, ele quitou toda a dívida. Aí quer saber quanto ele pagou ao quitar essa dívida 1 mês depois. A gente dividiu esse problema em 2 partes. Por quê? A primeira vez, depois de 2 meses, ele deu R$ 600, aí tem que fazer esse cálculo. E depois, no final também. Veja bem, eu coloquei aqui
dividir 1 e em 2. No 1, eu vou pegar e ver qual é o meu montante depois de 2 meses. Montante é igual. Qual o capital? R$900. Mais. A taxa de juros é 10. Quando eu divido por 100, vai ficar 0,1. Tudo isso elevado ao tempo. Esse tempo foi 2 meses. 2 meses. Por que 2 meses, gente? Porque eu estou fazendo um cálculo em cima dos R$600 que eu deu 2 meses depois que eu tomei o empréstimo. Copiar os R$900, que é o capital. Somando aqui vai dar 1,1 elevado a 2. Montante é igual. 900. Quanto é 1,1 elevado a 2? Dá 121. 2 casas. Então dá esse valor aí. Montante é igual. Multiplicando 900 vezes 1,21. Vou fazer de cabeça aqui, ó. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 1, 9, 1 foi 10. Coloca os dois zeros que eu não tinha colocado antes. Conta 2 casas aqui e coloca aqui embaixo. Deu R$1.089. O que significa esse R$1.089? O cara que tomou, a pessoa que tomou R$900, depois de 2 meses a pessoa já estava devendo R$1.089. Então nesse exato momento aqui, depois de 2 meses, a pessoa deu R$600 lá para amortizar um pouquinho da dívida lá, pagar um pouco da dívida. Então eu vou pegar R$1.089 e tirar 600. Esse 600 veio de onde? Veio do problema que falou que pagou 600 reais depois de 2 meses. Aí só subtrair para saber quanto sobrou de dívida ainda. 9, 8, quem tem 10 tira 6, fica com 4. Então a pessoa que tomou 900 reais emprestado, depois de 2 meses ele estava devendo 1.089, ele deu 600 para pagar um pouco da dívida, ele ainda continuou devendo 489 reais. Aí, quer saber, um mês depois que ele deu 600, quanto ele vai pagar para terminar toda a dívida. Então, isso aqui agora eu vou usar como meu capital. Então, vou colocar montante é igual. O meu capital foi o que sobrou. Ainda deu devendo. 489, mais. A taxa de juros continua a mesma. Vou pegar aqui, ó, 0,1 elevado a 1. Por que, Adalto? Porque o cara pagou a dívida um mês depois que ele deu 600. Então, o tempo aqui foi um mês. Montante é igual 489, vou somar 1,1, que é o resultado da soma de 1 mais 0,1. Tudo isso elevado a 1. Montante é igual 489 1,1 elevado a 1 é o próprio 1,1. Aí eu vou multiplicar 489 vezes 1,1. Vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 489 multiplicado por 1,1. 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 4 dá 4. Raciocínio similar porque é 1 também. Então vou só repetir aqui, ó. Vou somar agora. 9, 17, 13, 5. Quantas casas? Uma casa. Então, o montante é igual a 537,90 centavos. Então, a pessoa depois de 2 meses ele pagou 600 reais e um mês depois que ele pagou 600 reais, ele ainda pagou 537 reais e 90 centavos. Na verdade, o que estava pedindo é isso aqui. Quanto ele pagou, o problema pediu isso. Quanto ele pagou no final do pagamento. Então foi R$ 537,90.